Nesta videoaula, nós iremos aprender a fazer a alteração da fatura. Às vezes, por um lapso ou uma falta de atenção, a gente pode errar o registro da segunda fase do contrato, da segunda etapa do contrato, que é o recebimento, onde a gente explica detalhadamente como o associado pretende pagar o valor contratado. E às vezes tem necessidade de que a gente, mesmo depois de ter concluído, o sistema não ter detectado nenhum erro, mas a gente verificou que a gente fez alguma informação em desacordo com os registros na administradora de cartão de crédito. Aí nesse caso a gente tem como desfazer a fatura, né? Excluir todos aqueles títulos gerados em desacordo com o que foi passado do cartão e novamente lançar corretamente os valores que foram acordados com o associado. Para isso tem um pequeno detalhe, que é o detalhe hierárquico, ou seja, os operadores eles têm permissão para fazer as duas etapas, né? A etapa da venda e depois a etapa do recebimento. Porém, depois de concluído, né, que a gente aprendeu que a contratação só se dá depois de concluídas as duas etapas, a etapa da venda e a etapa do recebimento, ou seja, o contrato e a fatura. Feito isso, está concluído o contrato. Há uma certa preocupação em depois disso ter sido feito, ele não poder ser alterado. Para quê? Para que a gente não tenha no sistema informações em desacordo com o contrato ou uma fatura que foi expedida. Então a gente tem o maior cuidado que depois de concluído a contratação, a alteração ela seja feita o mínimo possível e com um certo ritual que evita que a gente tenha que ficar fazendo alterações, né? Alterações no contrato depois de já ter sido pactuado ou associado ter ido até para casa. Então veja só, quando há necessidade de alterar a fatura, tá? Os operadores não têm permissão para excluir os títulos que foram gerados, mas o gestor do CAT ele tem essa permissão, ou seja, o trabalho, essa tarefa que envolve a contratação de modalidade esportiva, ela é dividida hierarquicamente entre os operadores e os gestores. Os operadores eles operacionalizam a tarefa, ou seja, eles fazem a contratação, né, as duas etapas, venda, recebimento, tá? Porém, se depois de concluído verificar que houve um erro de registro das informações, aí tem que pedir ao gestor para que o gestor do CAT exclua aqueles títulos que foram errados e o operador possa novamente lançar corretamente. Isso é muito parecido, como vocês veem no dia a dia da gente, quando a gente chega no supermercado. Você chega no supermercado e o caixa lá registra um produto e o cliente desiste, né? Você veja que o caixa ele não pode apagar aquele registro, ele tem que chamar lá aquela supervisora que faz a supervisão dos caixas, a supervisora vem, entra com a senha dela e apaga aquele registro. Então só então a operadora de caixa dá continuidade àquelas compras. É muito parecido com isso, ou seja, é uma divisão de responsabilidades. Ou seja, eu fiz, eu errei, não tem problema. Chama lá a gestora do CAT, a gestora do CAT, ó, eu errei o contrato número tal, a fatura não foi de acordo com o que foi passado do cartão, entendeu? Eu fiz achando que o cartão autorizava, o cartão não autorizou. Então, isso acontece no dia a dia. Eu posso chegar lá e dizer assim, ó, vou passar aqui esses R$ 300 no meu cartão e ela não tem o saldo de R$ 300, só tem 250. Então, eu posso ter feito, aí quando terminou, não passou, então não tem problema, a gente vai, chama a gestora paga aqueles títulos que foi gerado achando que os R$ 300 ia ser suportado pelo cartão, mas não foi, e aí faz tudo de novo. A pessoa, digamos que o saldo da pessoa fosse R$ 250, a pessoa dá R$ 50 em espécie e eu gero agora os títulos que ela vai passar no cartão baseado naquele saldo que ela tinha. Então, dito isso, eu espero que vocês entendam que para realizar a tarefa da contratação, o operador não precisa do gestor do CAT.
Ele faz normalmente. Porém, se ele errar essa contratação por alguma razão, né, que às vezes é alheia à vontade do operador, não é por falta de conhecimento, nem por nada, é por situações como eu lhe mostrei, que pode ser que a administrador do cartão negue aquela solicitação. Bom, acontecendo isso, aí eu peço a intervenção da gestora. Então, pessoal, para fazer a contratação eu não preciso da gestora, mas para desfazer um contrato que está feito só com a intervenção da gestora, certo? Então eu espero que vocês entendam que a gente vai fazer isso. Então o que é que eu vou fazer? Nós temos uma situação aqui de um contrato em que foi feito um erro na informação do cartão, justamente. Mas vamos ver isso agora na prática. Uma vez que a contratação de modalidade esportiva ela se realiza em duas etapas, ou seja, a etapa da venda, que é a geração do contrato, né, onde se cria a relação jurídica entre contratante e contratado, e nessa etapa que a gente emite o contrato, e também a carteira de associado, quando for o caso. Na segunda etapa, a gente gera a fatura, que é onde a gente deixa registrado a forma como o pagamento dessa contratação será realizada. Como no nosso caso aqui de exemplo, o erro foi na fatura, tá? Eu vou diretamente no nosso menu recebimentos, né? Não vou usar vendas, por quê? Porque não houve erro na contratação. A contratação está correta. O erro que a gente detectou foi na fatura. Então eu venho no módulo recebimentos. No nosso caso foi um erro em contratação de modalidade esportiva, tá? E vou procurar, como eu sei que o número, nesse caso do nosso contrato foi o contrato matrícula 24, eu venho aqui e coloco o número do contrato e dou enter, tá? Ele não está na aba recebimento, definir recebimento, por quê? Porque como ele é um contrato concluso, né, já houve a definição do recebimento, então ele está na aba recebimento definido, tá? Então veja que quando eu filtrei lá, ele me trouxe apenas o contrato em questão. Eu poderia também, tá, localizar esse contrato, tá, através da paginação. Como assim? Eu sei que o contrato foi concluído, que o erro está apenas na fatura, então ele não vai estar na aba definir recebimento. O recebimento foi definido. Então, na aba recebimento definido, aqui embaixo ele está dizendo que está me mostrando 8 contratos de 51 existentes. Veja que a ordem numérica dos contratos, elas estão decrescente, ou seja, do maior para o menor. E então eu posso aqui ir paginando, passando página por página, até chegar ao contrato 24. É uma forma mais demorada de localizar o contrato, mas também se localiza o contrato, tá? Aqui está o contrato 24. E tem a forma mais rápida, é um atalho, onde eu digito o número do contrato, tá? Eu tenho que colocar esses zeros na frente, senão ele não vai localizar, tá? E ele me filtra só o contrato que eu quero. Essa é a forma de você localizar o contrato. Localizado o contrato, eu venho. Se trata de quê? O que eu quero fazer? Foi um erro na fatura, então eu preciso alterar a fatura. Então eu venho aqui, né, essa coluna alterar, e no ícone do lápis, né, no botão azul correspondente à linha do contrato que eu desejo alterar, eu vou clicar nele. Ele vai me trazer um formulário mostrando todos os títulos que foram gerados para esse contrato. E veja que a última coluna é a coluna excluir. Intuitivamente você vai dizer, basta eu clicar aqui do botão vermelho com essa lixeira, eu vou excluir esse título. Está correto esse raciocínio. Desde que você tivesse a permissão
para pagar esse título. E os operadores não têm permissão para apagar título gerado. Ou seja, o operador tem permissão para fazer todo o contrato, mas se houver um problema no contrato, ele não tem permissão para alterar. Isso é uma forma de fazer gestão compartilhada e compartilhando responsabilidades. Isso aqui é assim, eu vou fazer aqui um paralelo a um supermercado. Você quando vai no supermercado, que você está lá no caixa passando os produtos e por acaso há um desagrado seu em um produto e a menina já registrou e talvez o preço não lhe agradou, você não quer esse produto. Veja que a operadora do caixa ela não tem permissão para apagar aquele registro. Ela chama a supervisora, que faz a presença do caixa, a supervisora vem, entra com a senha dela, apaga aquele registro e a operadora dá continuidade. Aqui a gente usa aquele mesmo raciocínio. Se está sendo necessário apagar todos esses registros, tá? Você vai ter que pedir a gestora do CAC, porque só ela tem permissão para excluir. Para você, quando você tenta botar o mouse em cima desse ícone da lixeira, ele lhe apresenta uma imagem, tipo um sinal de não permitido. Ou seja, e veja que ele está bem clarinho, ele não está vermelho, está rosa, róseo, né? Da cor rosa, o botão. E ele não lhe dá permissão para você excluir nada. Por quê? Porque vai ser necessário que a gestora entre no sistema, localize esse contrato, exclua todos esses títulos para que você, na condição de operadora, dê continuidade, faça novamente a tarefa de gerar a fatura. Então, dito isso, eu vou ter que encerrar essa sessão de trabalho, alterar o meu status, que aqui eu estou com o status de operador, vou alterar a minha conta de usuário para o status de gestor de cáter, para vocês verem como é que a gente vai fazer a exclusão. Mas eu creio que até aqui vocês entenderam que a única coisa que a gestora vai fazer é entrar no sistema, vir nessa mesma tela, nesse mesmo formulário, e vai ter permissão, vai excluir todos esses títulos. Aí sim, ela sai do. Encerra seu trabalho, você volta novamente e vai poder dar continuidade à correção desta fatura. Então, só um minutinho, eu vou sair da sessão, alterar aqui no meu status e volto logo mais. Para o vídeo não ficar muito longo, eu fiz a exclusão de todos os títulos na condição de gestor de CAT, como foi demonstrado anteriormente. A única diferença é que quando eu entro com o status de gestor de CAT, o ícone da lixeira ele não está proibido, ele está permitido. Então eu clico, apago todos os títulos, né? Fiz isso e agora novamente na condição de operador eu vou refazer a fatura, ou seja, a fatura foi totalmente desfeita, então temos que fazer a fatura. Para isso eu venho em recebimentos, modalidade esportiva. No nosso caso nós estamos tratando do contrato 24. Vamos filtrar para ser mais rápido. E nós vamos clicar agora aqui em receber, como se nada tivesse sido feito. O nosso erro foi que na fatura era para nós termos dividido o valor do contrato, R$ 178,98, em 6 parcelas do cartão Hiper. Na hora de digitar lá na maquineta o valor, por um lapso, o operador esqueceu de colocar os 98 centavos, então botou só 178. Então não tem como refazer a operação com a operadora de cartão, mas tem como a gente refazer aqui. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos lançar 98 centavos em espécie, só colocar do caixa 98 centavos, e os R$ 178 restantes nós vamos dividir em 6 parcelas. Então vamos fazer isso agora, né? Então vamos fazer uma parcela recebida em espécie, tá? No valor de 98 centavos. 98 centavos. Com vencimento no dia 9/7, que foi o dia que foi feito o contrato. Ok. Veja que foi lançado aqui embaixo um título de 98 centavos, tá? Que vai ser quitado à vista. E vamos agora lançar
a crédito, né, em 6 parcelas, no cartão Hiper. Tá? O código de verificação enviado pela operadora foi o 8500065, tá? E o valor é os 178 restante. Bom, feito isso, a nossa fatura está fechada. Olha que não tem nenhum valor restante mais para ser processado. Eu só preciso agora informar que esse valor também está pago. Eu virei aqui, ó, recebimento definido. Ainda estamos no 24. E vou fazer o pagamento daquela parcela que foi à vista. E vou informar a data, 9 de julho de 2019. Ok, aí você vai me perguntar, mas se a operação foi do dia 9 de julho, por que é que agora os títulos estão sendo gerados dia 14 de janeiro e o pagamento aqui foi alterado para 14 de janeiro? Bom, isso se deve ao fato de que a gente demorou a fazer essa operação. Esta operação ela deveria ter sido feita no mesmo dia. Na hora de fechar o caixa, teria sido identificado esse erro e teria feito no mesmo dia. Como foi feito hoje, ele lança a data do que está sendo feito. Tá? Para que isso fique batendo com a verdade, eu vou ter que entrar via sistema lá, aliás, via sistema não, eu vou ter que entrar diretamente no banco de dados e alterar essas datas para o dia 9 para ficar correto. Mas com vocês não vai acontecer esse problema. Por quê? Porque vocês vão fazer essa correção no próprio dia em que o caixa não fechar. Ok? Então aí está explicado como você faz para alterar uma fatura quando ela tiver sido errada, como nesse caso, por um lapso. Uma pequena correção, onde eu digitei a data como sendo 9 de julho de 2019, foi um erro meu. Tá? O correto seria 9 de janeiro de 2019, que foi o dia em que foi pactuado o contrato. E as demais datas todas, as datas das emissões dos títulos, seria 9 de janeiro de 2019 e as datas também que estão com 14, o dia 14, todas vão ser corrigidas para 9 de janeiro. Desculpem aí esse lapso.